Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos calcular a derivada de funções aplicando a definição da derivada. Barbadinha. Então, continuando a lista, exercício 3, calcule a derivada da função f de x igual a x2 mais 3x menos 4 usando a definição. Tá? Então, aqui é simplesmente calcular a derivada da função. Eu não quero em ponto nenhum, não quero reta tangente, nada disso. Então, o resultado vai ser uma função. Eu tenho aqui um polinômio, uma função polinomial do segundo grau, e a derivada vai ser uma outra função. Tá? Então, nós vamos usar aqui essa expressão da função, a expressão geral, que é o f' de x. Tá? Então, por isso vai ser uma função, que f', a derivada vai depender de x, certo? Então, antes de calcular o limite, vamos calcular separado aquele f de x mais h, como a gente vem fazendo. O f de x a gente já tem, é a própria função. Então, f de x mais h, eu vou substituir o x mais h onde tem x. Então, vai ficar x mais h ao quadrado, mais 3 vezes x mais h, sempre entre parênteses, x mais h menos 4. Aqui desenvolve o produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui o 3 multiplica os dois, fica mais 3x mais 3h, menos 4. Tá? Barbadinha. Tá? E agora nós vamos substituir lá na expressão do limite. Então, f' de x, a derivada da função de x, é o limite quando h tende a zero, f de x mais h. É tudo isso aqui até o menos 4 copiado para cá, até o menos 4. Aí vai ser menos f de x, vai ser menos essa função. E como é menos essa função, vai trocar o sinal desses termos. Então, por isso vai ficar menos x2, menos 3x e mais 4. Tem que ter cuidado com isso. Tá? E aqui tem termos semelhantes para reduzir. O x2 com menos x2, o 3x com menos 3x e o menos 4 com 4. Vai sobrar aqui 2hx mais h2 mais 3h. No limite aqui. Então, limite 2hx mais h2 mais 3h sobre h. Então, se eu tentar calcular o limite agora substituindo o h por zero, então vai ficar tudo zero, vai ficar 0 sobre 0, que é indeterminado. Então, a gente tem que evitar isso. E uma maneira aqui é colocar o h em evidência, como a gente fez nas outras. Então, colocando em evidência, divide ali 2hx por h fica 2x, h2 por h fica h e 3h por h fica 3 sobre h. Aí a gente pode simplificar o h, sobrando só o 2x mais h mais 3. Tá? Aí calculando o limite com h tendendo a zero, substitui o h por zero. Então vai ficar a derivada da função 2x mais 3. Veja que a derivada é uma função também. Tá? Veja que quando é polinômio, a derivada sempre vai diminuir o grau do polinômio. A função que eu queria derivar é uma função polinomial do segundo grau. A derivada vai ser uma função polinomial do primeiro grau. Tá? Para polinômio sempre acontece isso. Tá? Vamos para o exercício 4. Tá? Calcule a função derivada da função f de x igual a 4x2 menos 5x mais 3 usando a definição. Após, calcule a taxa de variação instantânea no ponto onde x é 2. Então, aqui está pedindo duas coisas. Primeiro, calcular a derivada da função f de x, 4x2 menos 5x mais 3, usando a definição. Então, até aqui é igual ao exercício 3. Eu vou achar a função derivada. Como a função que é dada é do segundo grau, polinomial do segundo grau, então eu vou encontrar para a derivada uma função polinomial do primeiro grau. Já posso esperar isso. Tá? E depois calcular a taxa de variação instantânea no ponto onde x é 2. A taxa de variação instantânea é a derivada no ponto. Então, eu vou substituir na função derivada que eu achei, eu vou substituir o x por 2. Tá? É isso que a gente tem que fazer. Então, aí eu vou usar a expressão geral da definição aqui, só com x, Tá? E vamos calcular f de x mais h separado. A função aqui, 4x2 menos 5x mais 3, eu já tenho f de x. Então, onde tem x, vamos botar x mais h. Então, vai ficar 4, abre parênteses, x mais h ao quadrado, no lugar do x, menos 5 vezes x mais h mais 3. Aqui é um produto notável, f de x mais h vai ficar 4, x quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E menos 5 multiplica os dois, fica menos 5x menos 5h mais 3. E esse 4 multiplica tudo aqui em cima. Tá? E aí já estou colocando direto lá no limite. Então, 4x2, 4 vezes 2, 8hx, 4h2. Menos 5x, menos 5h mais 3. E menos f de x, então menos essa aqui. Então vai ficar menos 4x2,
menos 5 mais 5x, menos mais 3 menos 3. Tem que ter cuidado quando fizer esse menos f de x. Esse menos sempre troca o sinal de todos os termos da função. Aqui também tem termo para reduzir, ó, 4x2 menos 4x2, o menos 5x com 5x e o 3 com menos 3. Sobrando 8hx mais 4h2 menos 5h. Então, limite, quando h tende a zero, de 8hx mais 4h2 menos 5h sobre h. Que nem o exercício anterior, vamos colocar o h em evidência. Ó. Fica h que multiplica 8x mais 4h menos 5. Aí a gente pode simplificar o h. Tá? E aí, f' de x é o limite, quando h tende a zero, de 8x mais 4h menos 5. Agora, substituindo h por zero ali, ó, tá? Vai sobrar f' de x, 8x menos 5. Então, essa é a função derivada que ele pede no início aqui. Tá? Veja que era uma função polinomial do segundo grau, agora ficou do primeiro, como a gente tinha previsto. Agora, nós vamos calcular a taxa de variação instantânea. Tá? Então, essa função derivada. Então, a taxa de variação instantânea no ponto x igual a 2 é o valor do f' de 2. Então, f' de 2 é substituir o x por 2 no f'. Tá? Então, vai ficar 8 vezes 2 menos 5. 16 menos 5 é 11. Tá? Então, a derivada no ponto 2, a taxa de variação instantânea no ponto 2 é 11. Tá? Barbadinha. Exercício 5. Ó. Calcule a taxa de variação instantânea da função f de x igual a raiz de x no ponto onde x é 2. Bom, aqui ele já está pedindo direto, né? A variação instantânea no ponto onde x é 2. Tá? Da função raiz de x. Tá? Então, solução. Ó. Tá? Nós vamos agora, como ele está pedindo no ponto, nós vamos já calcular direto no ponto. Então, por isso que em vez de x eu tenho a. Ó. Vou substituir o x por 2. Tá? O a vale 2. Tá? Então, antes de usar o limite, como antes, vamos calcular o f de 2 mais h, que eu vou ter aqui, e o f de 2 aqui. Tá? Então, a função f de x é raiz de x. Então, f de 2 mais h, no lugar do x eu boto 2 mais h, fica a raiz de 2 mais h. Tá? E o f de 2 é raiz de 2. Se eu vou substituir o x por 2, fica a raiz de 2. Certo? Agora vamos substituir no limite. Ó. É o limite de f de 2 mais h menos f de 2 sobre h quando h tende a zero. Tá? Então, f de 2 mais h é a raiz de 2 mais h. E f de 2 é a raiz de 2 sobre h. Tá? Se eu substituir h por zero aqui, ó, tá? Aqui vai ficar a raiz de 2 mais 0, fica a raiz de 2 menos raiz de 2 é 0, sobre o h que é 0, vai dar 0 sobre 0. Então, isso é indeterminado. Tá? E esse limite aqui, né, lá no estudo do limite, vocês já devem ter feito esse limite quando tem raiz, assim, né? A gente multiplica o numerador e o denominador para evitar a indeterminação, né? Multiplica o numerador e o denominador pelo conjugado daquele que tem a raiz aqui, ó. Nós vamos racionalizar o numerador. Tá? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo, numerador e denominador, por 2 mais raiz de 2 mais h mais raiz de 2. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Limite dessa fração aqui, vezes raiz de 2 mais h mais raiz de 2 sobre raiz de 2 mais h mais raiz de 2. Tá? É que eu vou multiplicar em cima por essa expressão e embaixo pela mesma. Tá? Então, se eu multiplico e divido pela mesma, eu estou obtendo uma fração equivalente. Tá? É que daí isso aqui eu vou ter o produto da soma pela diferença. Ó. E isso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Daí eu vou eliminar o radical. Esse é o objetivo, quando a gente multiplica pelo conjugado. Tá? Então, vai ficar f' de 2 igual a limite, quando h tende a zero. Ó. Produto da soma pela diferença aqui vai dar o quadrado do primeiro, ó, a raiz de 2 mais h ao quadrado, menos o quadrado do segundo, raiz de 2 ao quadrado. E aqui o h multiplica ali, ó. Fica h que multiplica a raiz de 2 mais h mais a raiz de 2. E aqui vai simplificar o radical lá também, ó. Tá? Então, vai ficar 2 mais h menos 2. E em denominador eu deixo como está. E veja que o 2 aqui vai cancelar, e esse h vai cancelar com esse h, ó. Tá? Então, aqui em cima vai sobrar 1. Tá? Então, f' vai ser 1 sobre raiz de 2 mais h mais raiz de 2. Tá? Não vai sobrar 0 lá, porque eu estou 2 menos 2 aqui dá 0. Daí sobrou só o h. Como está dividindo, h dividido por h é 1. Tá? Tem que ter cuidado. Agora, como h é 0, eu vou substituir h por 0. Ó. Tá? Fica 1 sobre raiz de 2 mais 0 mais raiz de 2.
Então, f' de 2 é 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2. Ou seja, f' de 2 é 1 sobre 2 raiz de 2. Tá? Pode deixar assim ou se racionalizar, que nem a gente fez aqui, ó. Eu vou multiplicar em cima por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2. Então, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. E 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. E 2 vezes 2 dá 4. Então, fica essa a resposta. Tá? Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o comentário.